Vamos lá. Hoje a gente vai embarcar numa jornada absolutamente fascinante. Imaginem só acompanhar o trajeto de uma única gota d'água. Ela evapora do imenso Oceano Atlântico, viaja até as profundezas da Amazônia, é arremessada contra a colossal Cordilheira dos Andes e, finalmente, desce para irrigar o coração agrícola do Brasil. Nesta análise de hoje, a gente vai abrir o capô desse continente e entender as engrenagens invisíveis que mantêm a vida, a economia e o nosso clima funcionando. O nosso mapa de navegação de hoje passa por 5 pontos bem diretos. 1. A bomba de água da Amazônia. 2. O fenômeno dos rios voadores. 3. A barreira dos Andes. 4. O quadrilátero afortunado. E, por último, os impactos climáticos. Ponto número 1. A bomba de água da Amazônia. A gente costuma achar que a chuva simplesmente cai sobre as florestas por puro acaso geográfico, certo? Como se a floresta tivesse tido a sorte de nascer ali. Mas e se eu disser que a floresta, na verdade, trabalha a todo vapor para fabricar a própria chuva? Exatamente, ela não é só um cenário, ela é uma fábrica ativa. Pensem no seguinte: uma única árvore grande na Amazônia, com aquela copa imensa de 20 metros, funciona como uma estação biológica de bombeamento gigante. Ela puxa a água do solo pelas raízes e joga tudo na atmosfera em forma de vapor. Nós estamos falando de mais de 1.000 litros de água transpirados por dia por uma única árvore. Para colocar em perspectiva, isso é mais que o dobro da água que uma pessoa normal gasta num dia inteirinho. Agora, multiplica isso por todas as árvores de lá. Estima-se que existam cerca de 600 bilhões de árvores na Amazônia. É surreal. Coletivamente, essa bomba verde joga para cima 20 bilhões de toneladas de água por dia. Esse volume absurdo empata ou até supera a vazão de água do próprio rio Amazonas em direção ao oceano. É literalmente um rio gigantesco fluindo de baixo para cima. Só que umidade pura no ar não faz chover. A mágica que cientistas descobriram é que a floresta exala uma espécie de aroma natural, os chamados COVBs, ou compostos orgânicos voláteis biogênicos. Quando esses compostos encontram a umidade e o sol, eles viram uma poeirinha finíssima que atrai a água. Ou seja, a própria floresta fabrica e lança para o céu as sementinhas que vão formar as nuvens de chuva. O que nos leva ao ponto 2, o fenômeno dos rios voadores. Com bilhões de toneladas de água pairando no ar, a pergunta é: como isso tudo se move? O grande pesquisador José Marengo popularizou um termo que é poético e cientificamente perfeito para descrever isso: rios voadores. São literalmente correntes massivas e invisíveis de água cruzando o céu bem em cima das nossas cabeças, empurradas pelas correntes de vento. É uma verdadeira linha de montagem natural girando sem parar. Passo 1, o Oceano Atlântico evapora e manda umidade. Passo 2, chove na floresta, que transpira e devolve a água lá para o alto. Passo 3, os ventos alísios empurram essa massa de ar super densa para oeste. Tudo isso até chegarmos no passo 4, quando os ventos dão de cara com um obstáculo colossal. Seção 3. A barreira dos Andes. Imaginem essa massa de água voando livremente pelo céu e, de repente, pá! Um paredão rochoso com mais de 4.000 metros de altura. Parte dessa umidade até bate e cai ali mesmo, na encosta, formando as nascentes dos rios amazônicos. Mas a grande maioria da água não consegue atravessar a montanha. A barreira é tão imensa que obriga os rios voadores a frearem e fazerem uma curva brusca, desviando toda essa umidade diretamente lá para o sul do continente. E aí entramos no ponto 4, o quadrilátero afortunado. E é aqui que a gente percebe como a geografia molda o nosso destino. Se a gente olhar para o globo terrestre, bem na linha do Trópico de Capricórnio, que cruza o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, a gente encontra uma faixa de desertos enormes, como o Saara na África e o Outback australiano. Pela lógica das latitudes, o coração do Brasil deveria ser um deserto escaldante. Mas graças àquela curva dos ventos batendo nos Andes, a gente ganhou o quadrilátero afortunado, uma das regiões mais verdes, férteis e úmidas de todo o planeta. E não dá para subestimar a importância econômica disso. Essa região, milagrosamente regada pelos rios voadores, representa nada menos que 70% do produto interno bruto da América do Sul. Essa água que cai de graça sustenta imensas safras de agricultura e, de quebra, enche as represas das nossas usinas hidrelétricas, mantendo a luz acesa e garantindo a sobrevivência de milhões de pessoas. Ponto 5. Impactos climáticos e extremos.
É crucial falar das vulnerabilidades agora, porque esse maquinário todo, por maior que seja, é extremamente delicado. Fenômenos como o El Niño e a Laninha causam anomalias que bagunçam gravemente a rota desses ventos. E, claro, tem um impacto humano, o desmatamento. Cortar a floresta e mudar o uso do solo é, literalmente, quebrar as peças da bomba de água florestal. Menos árvores transpirando significa menos água no nosso céu. Olhando para as projeções dos estudos climáticos recentes, o alerta pisca em vermelho forte. Os modelos mostram uma mudança muito perigosa na nossa balança hídrica. A tendência projetada é de secas bem mais duras e diminuição de água nas bacias do norte e nordeste. Enquanto isso, o sul do país pode sofrer com o exato oposto, um excesso tão descontrolado de água que o risco de inundações severas dispara. E os próprios documentos do setor agrícola relatam isso sem meias palavras. Como os pesquisadores apontam, existe uma ironia inescapável aí. O agronegócio precisa visceralmente dos rios voadores para existir. Então, avançar com desmatamento para abrir mais espaço de plantio é desativar a própria fábrica de chuva que faz a semente brotar. A expansão sem limites pode, de forma bem direta, dar um tiro na própria sobrevivência econômica do setor. E assim chegamos ao fim da nossa jornada acompanhando essas águas continentais. Todo esse sistema é um balé perfeito, mas muito frágil, conectando o oceano, as grandes árvores da Amazônia, a muralha de pedra dos Andes e os alimentos cultivados a milhares de quilômetros de distância. E a grande reflexão que fica é: será que a gente vai conseguir compreender de verdade e proteger as engrenagens desse gigantesco motor hídrico antes que a torneira biológica seque de vez? Fica esse pensamento para todos nós. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.